Herobrine, uma entidade misteriosa, a creepypasta mais famosa do Minecraft, uma lenda urbana. Mas será que ele é mesmo só uma lenda ou é real? Para termos a resposta definitiva dessa pergunta, durante o vídeo precisamos pesquisar, comparar fontes, vídeos e imagens. Precisamos ir fundo nesse caso, pois a resposta não é tão simples quanto você talvez esteja pensando. Então vem comigo desvendar esse caso de uma vez por todas. O que é o Herobrine? Para responder isso, eu recorri a uma simples pesquisa no Google. Eu colei esta mesma pergunta na barra de pesquisa e me apareceu isso. O Herobrine é uma lenda urbana e uma creepypasta do jogo Minecraft, frequentemente descrito como a versão do protagonista Steve, mas seus olhos são brancos e não têm pupilas. Essa descrição é bem curta, mas já dá um gosto do terror e do mistério desse personagem. Com isso também temos mais perguntas. Como assim versão do Steve? Por que ele tem olhos brancos sem pupilas? Quem exatamente é o Herobrine? Mas precisamos de informações melhores para essas perguntas. Vamos pesquisar sobre sua origem, onde e quando surgiu e a sua primeira aparição. Assim, com essas informações, respondemos todas essas perguntas e aproximamos-nos da pergunta central. O Herobrine realmente existe? Origem. Novamente, consultando o Google, ele me deu uma resposta melhor. O Herobrine surgiu na internet no dia 30 de julho de 2010, através de uma postagem anônima no fórum de jogos V do 4chan. A lenda nasceu na comunidade de Minecraft, durante a fase de desenvolvimento alfa do jogo, especificamente na versão alfa 1.0.16/2. Só para deixar explicado, esse V era uma página dedicada a jogos, daí vem o V, videogames. E as postagens eram anônimas e sumiam conforme novos posts iam surgindo, pois funcionava assim, só apareciam os posts mais recentes. A postagem original foi perdida para sempre. No entanto, o texto e a imagem foram salvos e amplamente catalogados logo em seguida, no mesmo mês, em agosto de 2010, nos antigos fóruns oficiais de Minecraft e na enciclopédia de lendas urbanas. Agora eu vou ler esse relato e eu espero que ele responda todas nossas dúvidas anteriores. Eu tinha acabado de criar um novo mundo no modo single player do Minecraft. Tudo estava normal no início. Enquanto eu começava a cortar árvores e a construir uma bancada de trabalho, notei algo se movendo em meio à neblina densa. Tenho um computador muito lento, então eu tenho que jogar com uma distância de renderização muito pequena. Pensei que fosse uma vaca, então a persegui, esperando conseguir algumas peles para fazer uma armadura. Mas não era uma vaca. Olhando para mim estava outro personagem com a skin padrão, mas seus olhos estavam vazios. Não vi nenhum nome aparecer e verifiquei 2 vezes para ter certeza de que não estava no modo multijogador. Ele não ficou muito tempo. Olhou para mim e rapidamente correu para dentro da neblina. Eu o persegui por curiosidade, mas ele havia desaparecido. Continuei jogando sem saber o que pensar. À medida que expandia o mundo, via coisas que pareciam fora de lugar para o gerador de mapas criar. Túneis de 2x2 nas rochas, pequenas pirâmides perfeitas feitas de areia no oceano e bosques de árvores com todas as folhas cortadas. Eu constantemente achava que via outro jogador na neblina densa, mas nunca conseguia vê-lo melhor. Tentei aumentar minha distância de renderização para longe, sempre que achava que o via, mas sem sucesso. Salvei o mapa e fui aos fóruns para ver se mais alguém havia encontrado o pseudo-jogador. Não havia ninguém. Criei meu próprio tópico falando sobre o homem e perguntando se alguém havia tido uma experiência semelhante. A postagem foi excluída em 5 minutos. Tentei novamente e o tópico foi excluído ainda mais rápido. Recebi uma mensagem privada do usuário Herobrine, contendo uma palavra: pare. Quando fui ver o perfil de Herobrine, a página deu erro. Recebi um e-mail de outro usuário do fórum. Ele alegou que os moderadores podem ler as mensagens dos usuários do fórum, então estávamos mais seguros usando o e-mail. O remetente do e-mail alegou que também havia visto o jogador misterioso e tinha um pequeno diretório de outros usuários que também o haviam visto. Seus mundos também estavam repletos
de características obviamente feitas pelo homem, e descreviam seu jogador misterioso como não tendo pupilas. Cerca de um mês se passou até que eu ouvisse meu informante novamente. Algumas das pessoas que encontraram o homem misterioso pesquisaram o nome Herobrine e descobriram que esse nome era frequentemente usado por um jogador sueco. Após mais algumas informações, revelou-se que ele era irmão do Notch, o desenvolvedor do jogo. Eu pessoalmente enviei um e-mail para o Notch e perguntei se ele tinha um irmão. Demorou um pouco, mas ele me respondeu com uma mensagem muito curta. Eu tinha, mas ele não está mais conosco. Não vejo um homem misterioso desde o nosso primeiro encontro, e não notei nenhuma mudança no mundo além da minha. Consegui pressionar print screen quando o vi pela primeira vez. Aqui está a única evidência que tenho de sua existência. Com esses dados, podemos concluir que ele surgiu em 2010 no Minecraft Alpha, especificamente na versão 1.0.16.2, com sua primeira aparição vinda de um relato de um usuário anônimo do 4chan. Sabemos que ele é frequentemente descrito como uma entidade maligna, que açoita os jogadores, faz construções bizarras e sem sentido, sua aparência é default, porém com olhos brancos, brilhantes e sem pupilas. Então, tendo respondido todas essas perguntas, podemos responder a principal? O Herobrine realmente existe ou é uma grande invenção? Vamos dar uma primeira hipótese. O Herobrine é simplesmente uma lenda inventada, pois baseia-se no relato de um usuário anônimo. Com essa afirmação, já temos alguns pontos. Mas por que temos tantos relatos de aparições dele nessa época? E por que essa história se espalhou tão rapidamente na comunidade? Realmente temos como descobrir a resposta? De fato, temos muitos relatos, mas vamos separá-los e investigar cada um a fundo. Temos um famoso relato de avistamento do Herobrine, em um trecho de uma live que infelizmente foi apagada e não conseguiram restaurar, mas um canal no YouTube recriou e postou esse vídeo que, de acordo com o próprio dono da live, replica esse trecho de forma quase idêntica. Mas não para por aí. Logo após surgir o primeiro relato que nós lemos lá no começo do vídeo, inúmeros usuários relatavam que tiveram seus posts falando sobre o Herobrine misteriosamente e rapidamente apagados por um usuário chamado justamente de Herobrine. Também temos muitos outros relatos que também diziam que viam construções estranhas e semelhantes ao que o primeiro usuário citou, como túneis 2x2 ou 3x3, pirâmides de areia no meio do oceano e árvores totalmente sem folhas. Esses relatos não podem ser ignorados, pois foram centenas, milhares de usuários dizendo basicamente a mesma coisa. Mas isso pode simplesmente ser falso ou forjado. A partir daquele relato, nada impede de que vários usuários tenham gostado da história e mandassem relatos fakes para intensificar o assunto ou simplesmente não ficar de fora, o famoso FOMO. Não podemos esquecer dos famosos logs de atualização, que a partir da versão beta 1.6.6 eram adicionadas nas informações das atualizações do jogo Removed Herobrine, que significa Herobrine removido. E a Mojang, dona do jogo, repetiu essa mesma mensagem em todas as suas atualizações por alguns anos, o que obviamente causou e intensificou a polêmica. Então, após ler diversos relatos, ver vários vídeos, imagens, obter todas as informações necessárias, ter tido novas dúvidas durante o vídeo e ter respondido todas elas, podemos finalmente responder à pergunta principal. O Herobrine existe? Não. Simples assim. Aqui vai a minha explicação. Não podemos dizer que ele foi real e que aqueles usuários diziam a verdade, pois são argumentos baseados na palavra e imagens de baixa qualidade, que favorecem montagens. As provas de sua existência são muito duvidosas, então podemos bater o martelo aqui e dizer que ele só foi uma lenda que os usuários deram tanta bola, e ainda mais numa época em que o jogo estava surgindo,
que o fez ficar marcado para sempre como a maior lenda desse jogo. Então, finalizamos esse mistério. Herobrine é uma creepypasta, lenda urbana. Mas mesmo sabendo que ele foi só uma brincadeira feita pela comunidade, não dá para ficar satisfeito com essa resposta. Se abre uma perturbadora dúvida em nossa mente. Mas e se o Herobrine realmente existir? E se ele sempre estiver te observando? Lá na neblina, no canto, sem que você visse. Esse caso é mais misterioso do que eu poderia falar aqui. Então eu finalizo o vídeo com uma pergunta que não posso responder. E se o Herobrine estiver, durante todo esse tempo, te observando a todo instante, mas você nunca o viu? E assim eu finalizo esse grande vídeo deixando esse mistério no ar. Se você gostou desse vídeo, sentiu um medinho, um clima de mistério e quer que eu poste mais desse conteúdo, eu peço encarecidamente que você se inscreva e deixe seu comentário falando sobre o tema. Enfim, desejo um ótimo dia a todos vocês e se nós estivermos vivos, nos vemos nos próximos vídeos. E quando chega a